A verdade é uma só. Nem todas as pessoas nasceram para empreender. E digo mais, tem pessoas que se sentem mais confortáveis trabalhando na empresa dos outros, e não tem problema nenhum nisso. O detalhe é que essas pessoas dependem da sua performance para galgar novas posições e serem promovidas. É assim que elas vão fazer carreira. E se você sente que você está estagnado nesse momento, pode ser um problema de comunicação. E é por isso que nesse vídeo eu trago para você 7 erros que as pessoas comumente cometem em ambiente de trabalho que podem impedir as suas promoções. Sabe quando alguém menos competente que você passa na sua frente e parece que tem todas as oportunidades e você fica para trás? Pois isso acaba hoje, no final desse vídeo para você. Meu nome é Newton e eu já trabalhei como supervisor de telemarketing, já fiz recrutamento em grandes empresas multinacionais, também tive a oportunidade de liderar grandes equipes, 40, 50 pessoas. E eu sou especialista em comunicação, então eu digo para você que eu separei 7 erros que as pessoas mais cometem ao se comunicar no ambiente de trabalho. Veja se você não está cometendo esses erros. Isso pode estar impedindo as suas promoções. Nós vamos começar com essas 4 aqui e, pasme, a número 7 vai deixar você de boca aberta. Então fique comigo até o final do vídeo. Primeira coisa, ponto número 1, é não dizer o óbvio. Um grande erro que as pessoas cometem é não dizer o que parece óbvio para elas. Vou explicar para você com uma historinha. Certa vez, uma empresa que colava adesivos no chão contratou funcionários para colarem adesivos em escadas rolantes em shopping centers. E o que aconteceu? Mandaram desses 2 funcionários e o supervisor, ele não deu instruções, eles falaram, bom, você tem que colar esse adesivo lá no pé da escada rolante. O detalhe é que para esse adesivo marcava o número do andar. Quando chegou no andar número 6, um olhava a escada rolante de cima para baixo e via perfeitamente o número 6. E a pessoa que estava do outro lado via e olhava o número 9. Então eles entraram em um atrito ali. Afinal de contas, é 6 ou é 9? E isso atrasou o trabalho deles em horas. Liga para o supervisor, como que é o número 6? Tem alguma marcação? Não tem marcação. Um enxergava o 6 e o outro enxergava o 9. Não lhe parece óbvio se é 6 ou é 9? Sim, para o supervisor, nesse caso, era óbvio. Agora, para o funcionário que está executando a tarefa, às vezes não é tão óbvio assim. Da mesma forma, às vezes em casa, você vai falar para a pessoa, por exemplo, comeu, tira o prato. Às vezes, para a pessoa que está fazendo isso ou que teria que fazer isso, não é tão óbvia essa instrução. E é por isso que as pessoas acabam pecando nesse ponto número 1. Não dizer o óbvio. O que é óbvio para você pode não ser para o outro. Então leve isso em consideração na hora que você estiver comunicando-se com seus colegas e com seus chefes. Às vezes para você é uma coisa tão simples e óbvia de responder, mas para um colega de repente não é. E principalmente para o seu chefe pode não ser. Ele pode não saber que você está passando por uma situação delicada, ele pode não saber que você teve dificuldade em fazer determinada tarefa, porque para ele talvez seja óbvio. Então, ele talvez esteja cometendo esse erro de comunicação. Então, não cometa do seu lado também. Mesmo que pareça óbvio, comunique. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é comunicação passiva. A comunicação passiva, ela se caracteriza quando o funcionário ou a pessoa tem aquela excelente ideia durante a reunião, sabe aquele plim, nossa, essa ideia aqui parece muito boa e vai ajudar a gente demais. Só que por um motivo ou outro, por achar que vão achar que você está errado, por pensar que as pessoas não vão gostar do que você vai falar, você acaba ficando quieto. Qual que é o grande problema disso? Muitas pessoas falam, em boca fechada não entra mosca, não é verdade? Não funciona bem assim no mundo corporativo. Quando você fica quieto demais, isso pode ser interpretado como falta de interesse. Portanto, se você tem uma boa ideia, comece a treinar, falar essas ideias da seguinte forma: eu acredito. Isso é fantástico. Não vá com eu acho, você acredita, você tem firmeza no que você está falando, mas você quer a opinião das pessoas. Eu acredito que isso possa ser uma boa saída, gostaria de saber a opinião de vocês. Então comece a colocar essa palavrinha na sua cabeça. Eu acredito que isso vai ajudar você demais na sua comunicação. O ponto número 3 que as pessoas cometem de erro é falta de clareza. Vamos lá.
Sabe aquela pessoa que dá milhões de voltas antes de chegar direto ao ponto? Pois é, ninguém gosta disso. Nós chamamos isso de prolixidade. Quando você é prolixo, você fala, fala, fala e não diz nada. Isso acontece com pessoas inseguras. Muitas vezes você quer explicar demais um conceito, trazendo para um lado que foge completamente às coisas concretas, e o outro lado não entende nada do que você está falando. Inclusive, para você testar isso, faz o seguinte: experimenta você conversar com alguém. Se a pessoa pedir para você repetir ou dizer que não entendeu o que você disse pela primeira vez, significa que você está sendo prolixo. Então não tenha medo, vá direto ao ponto, seja claro e use exemplos concretos. Isso vai ajudar você demais no seu trabalho. O ponto número 4 é negativismo. Ninguém aguenta ficar perto do reclamão. Sabe quando você apresenta uma ideia e a pessoa vem e fala assim, isso não vai dar certo. Só que é muito ruim o seguinte: o problema é que a maioria das pessoas que faz isso, elas fazem isso e não dão nenhuma solução. Então, quem reclama demais, quem julga demais, quem é negativo demais, jamais tem palco no mundo corporativo. Entenda isso de uma vez por todas. Em vez de reclamar, procure soluções práticas, faça sugestões construtivas. Ninguém gosta daquele cara reclamão. As dicas 5, 6 e 7 vão mudar o seu mundo completamente a partir de hoje. Veja o seguinte. Primeira coisa, linguagem corporal. Primeira não, quinta coisa, né? A linguagem corporal. Presta atenção no Peter Parker, ou então no Clark Kent. São heróis que se disfarçam de pessoas comuns e com baixa autoestima que jamais teriam uma promoção no serviço. Peter Parker, um fotógrafo de óculos, sempre olhando para baixo, falando baixo, ouvindo gritos lá do seu chefe o tempo todo. Clark Kent, um repórter amador que não consegue destaque porque fala baixo, postura meio para baixo. Mesmo que ele seja o super-homem, ele tenta disfarçar com a linguagem corporal. A linguagem corporal, ela é fundamental. Você pode ter excelentes ideias, você pode ser muito competente naquilo que você faz. Mas se você não souber mostrar isso para as pessoas, para ser notado, você vai ter um sério problema. Então, a linguagem corporal, eu posso dar para você 3 dicas importantes. Primeira coisa, você vai falar com projeção. Quando eu falo falar com projeção, significa você mirar atrás da pessoa que está recebendo a sua mensagem. Então, se você está de frente com a pessoa, mire um pouco atrás, projete a sua voz para que até quem esteja atrás de você, atrás dessa pessoa, consiga ouvir a sua mensagem. Ponto número 2, contato visual. Você vai aprender a olhar nos olhos das pessoas. Um truque que eu posso te ensinar é começar a olhar a cor dos olhos da pessoa. Isso tira um pouco daquela pressão de que você está encarando a pessoa e fica mais leve de você fazer isso. Então, confira os olhos da pessoa. E terceiro ponto, mantenha uma postura mais ereta, como se você estivesse dominando mesmo aquele ambiente. Você pode até estar triste, cabisbaixo no dia, meio assim, borocochô, mas você vai falar com alguém, levanta o seu peito, coloca, faça gestos abertos. Abrir as mãos na comunicação é fundamental. Por quê? Porque mostra que você está aberto a se comunicar. Então, quinto erro, linguagem corporal. Para o 6º erro, eu vou mostrar para vocês aqui, e ela é muito importante mesmo. O que acontece é que as pessoas têm uma dificuldade em flexibilizar a sua comunicação. O que significa isso? Entende o seguinte, a maneira como eu me comunico e a maneira como você se comunica podem ser completamente diferentes. Dito isso, você precisa se adaptar ao estilo de comunicação das outras pessoas. Um exemplo, imagina que seu chefe não goste de ler e-mails longos ou não goste de receber mensagens de texto picadas. Esse é o meu caso, por exemplo. Tem um aluno meu que sempre ele fala olá, ponto, bom dia, ponto, como, ponto, vai, ponto, você, ponto. Isso me deixa enfurecido, deixa muito louco. Então, quer dizer, ele não está se adaptando à minha linguagem, que eu prefiro tudo escrito de uma vez só, em uma só mensagem. Tem gente que é assim, mas tem gente que prefere as coisas quebradinhas. E não tem problema nenhum. Só que se você está buscando ser promovido, você precisa olhar como que as pessoas se comunicam ao seu redor e precisa se adaptar, na medida do possível, à comunicação delas. Por exemplo, se a pessoa fala muito alto, você não vai entrar falando baixinho. Porque ela vai falar, o que você está falando? Não estou entendendo. Já quebrou a conexão ali de comunicação.
Então, adapte a linguagem, principalmente do seu chefe, do seu subordinado, se você tiver, dos seus colegas. Procure adaptar a sua linguagem. Sim, isso é benéfico. Se você vai perceber que à medida que você se adapta, pouco a pouco, elas é que vão começar a te seguir. E é assim que funciona a comunicação de alta performance. E o número 7 que eu prometi para vocês é a pessoa não saber se vender. E olha só, isso aqui é muito importante, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu não sei se você já viu aquele filme Dois Filhos de Francisco, e aí eu vou fazer uma analogia que pode parecer pobre, mas é importante para você seu entendimento. Olha só, o Zezé de Camargo e Luciano, uma dupla extremamente famosa hoje em dia, eles não eram ninguém em determinado ponto. E o que aconteceu? Eles treinaram, fizeram uma música muito bonita, e só que o pai deles precisou ir ao orelhão, fazer ligações para a rádio, para que a rádio tocasse aquela música insistentemente. Tudo isso para quê? Para que as outras pessoas soubessem o quanto eles eram bons. O que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer que se você não souber se vender, você pode ser excelente no que você faz. Só que se ninguém souber, não vai adiantar de nada. Portanto, é importante que estrategicamente você coloque os seus feitos para as pessoas. Você comece a falar das coisas que você conquistou. É claro que você não vai ser aquela pessoa arrogante e chegar e falar assim: olha, eu tenho diploma de Harvard, eu fiz isso, aquilo. Eu poderia chegar aqui para vocês e falar: eu tenho diploma de engenharia, eu sou master em programação neurolinguística, eu sou reconhecido pelo Instituto Paul Ekman, mas isso é blá blá blá. Ninguém se interessa, na real, por essas coisas. O que você precisa fazer é colocar sutilmente as suas conquistas no meio das conversas. Por exemplo, numa reunião de empresa, você vai chegar e falar assim: pessoal, vocês lembram daquele projeto que a gente estava com dificuldade em resolver? E a gente não conseguiu aqui reunir grandes argumentos e ter grandes ideias e a gente teve um grande lucro? Pois é, eu aprendi muito naquela ocasião. E eu acho que a gente pode repetir aquela estratégia da mesma forma que fizemos daquela outra vez. Então, sutilmente, aprenda a vender-se, aprenda a mostrar que você tem qualidades. Sim, se mostre. Isso é impossível. Aliás, é fundamental. Você precisa mostrar para o mundo que você é bom. Portanto, grave essa frase. Não basta ser bom. Você tem que provar que é bom e as pessoas precisam saber que você é bom. Isso sim vai aumentar suas chances de promoção em qualquer emprego que você tiver. Então vamos para um resumo rápido do que aprendemos no vídeo de hoje. Ponto número 1, você vai começar a dizer as coisas óbvias. O que é óbvio para você pode não ser óbvio para os outros. Leve isso em consideração. Ponto número 2, você vai parar de se comunicar passivamente. Você teve uma boa ideia ou você acha que teve uma boa ideia, comece a usar eu acredito que, e você vai dar essa ideia. Contribua para as coisas, senão você nunca vai ser notado. Número 3, clareza, para de fazer rodeios, dá exemplos concretos e vá direto ao ponto. Número 4, para de reclamar e para de colocar água fria no plano dos outros. Se alguém teve uma ideia melhor que você, aplauda, diga, excelente, isso pode funcionar mesmo. Número 5, linguagem corporal. 3 pilares aqui. Projeção de voz, ponto número 1. Ponto número 2, contato visual. E ponto número 3, gestos abertos. Isso é que vai fazer a diferença. Agora, número 6 é adaptar a sua linguagem. Lembra, o jeito que você se comunica não é o jeito que os outros se comunicam. Então, procure olhar algumas peculiaridades e fazer parecido com a outra pessoa. Lembra, se o seu chefe não gosta de coisas longas, escreva textos mais curtos. E número 7, saiba se vender. Estrategicamente fale das suas conquistas. Lembre as pessoas do quanto você é bom. De vez em quando as pessoas precisam desse refresco na memória para que você seja notado. Se você gosta de comunicação, eu espero que você possa clicar nos links aqui embaixo. O meu curso 10 Mandamentos da Comunicação Neurolinguística já está disponível e com desconto especial para 2025. Clica aqui e vai lá conferir. Está menos de R$ 40, se eu não me engano, e é uma excelente oportunidade para você ganhar autoconfiança. E mais, assista aos vídeos aqui do canal. Eu vou deixar para você indicado esse vídeo aqui, ó, porque esse é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal e eu espero que você goste de verdade. Então clica aqui e vai lá conferir. Aproveita, deixa um like, se inscreve no canal se você gostou. Meu nome é Newton, mais uma vez, clica aqui, hein? Tchau, gente, até a próxima.